Olá, sou o pastor Wagner Jesus, aqui de São Luís do Maranhão, Brasil. Estou apresentando aqui uma parte do meu testemunho, como li a Bíblia pela primeira vez e como comecei a trabalhar para Jesus pela primeira vez dentro de um quartel da Polícia Militar em São Luís do Maranhão, onde eu estava preso. Eu era policial civil em São Luís e ali conhecia a palavra de Deus dentro do quartel. Aí também você está vendo, depois disso, já depois de 15 anos, depois comecei a escrever um monte de livros, aí tá outros aí para lhe dar conhecimento: islamismo, inimigo das mulheres e o terrorismo muçulmano no Brasil e muitos outros, tá bem? Ligue para nós. Vamos ver o testemunho, como tudo começou. O Senhor salva o comandante do quartel. Amado, com poucos dias, o comandante da companhia, o capitão Jácio, começou a ouvir o que falávamos e começou a fazer perguntas para nós sobre sua vida mesmo e sobre a Bíblia. Ele nos confessou que era desviado por 9 anos da Assembleia de Deus e queria voltar ao Senhor e não tinha forças, e nós o ajudamos. Veja que ele mesmo vai testificar isso para você, e note que ele está falando de dentro da cela onde estávamos. Ali era o quartel da 2ª Companhia, do lado da penitenciária de Pedrinhas, em São Luís. Eu sou o capitão Jácio, comandante da 2ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar do Maranhão, e sou crente em Jesus, graças a Deus. Então eu estava desviado, nos caminhos do Senhor, a palavra desviado mesmo, porque eu estava na lama, estava cometendo uma série de imundícies na presença do Senhor, e já havia sido crente. Inclusive eu fui um crente muito amoroso com Deus, eu sempre busquei muito a presença de Deus de maneira intensa, e devido à minha falta de preparação no Evangelho, quando vieram as provas, quando Deus realmente me provou, eu não passei na prova e me desviei. Não porque Deus tivesse deixado de me abençoar, mas porque eu não tinha alicerce em mim mesmo, e me desviei. E passei 9 anos longe do meu Senhor. E aconteceu que um dia, vendo o testemunho dos irmãos, o Wagner, Jesus e o Aveni, que estavam presos na 2ª Companhia por motivos de justiça, então eu vi o testemunho deles e, olhando para mim mesmo, sabia que estava longe de Deus. Mas todo tempo que estive desviado, assim como todo desviado pensa, se ilude, ele fica pensando que vai ter uma oportunidade para voltar para Jesus, que algum dia ele vai voltar e não sabe como, e fica se demorando a retornar ao Senhor. Enquanto que a oportunidade é hoje e agora. Então, um dia o irmão Wagner chegou e me emprestou um livro chamado A Divina Revelação do Inferno, de uma autora americana. Naquele livro ela falava diversas coisas, e eu pude vislumbrar, não que eu confirme, ninguém pode afirmar que o inferno é assim ou que seja assim, mas nós temos uma ideia aproximada pelo que a Bíblia descreve. Mas pelo que nós podemos vislumbrar naquele livro, eu tive também um vislumbramento do que aconteceria. Eu pedi para Jesus que eu não fosse para o inferno, mas se eu tivesse que ir, que eu jamais blasfemasse contra ele, mesmo ter sido condenado à morte eterna. Eu acho que minha oração chegou a Deus, porque logo dias após, houve uma seta inflamada de Satanás que chegou a mim. Alguém me deu uma palavra na Bíblia, dizendo que eu, como desviado, e tendo já sido batizado com o Espírito Santo e provado dom celestial, em Hebreus 6, 7 em diante, dizia que eu não teria mais oportunidade de retornar ao Senhor, que eu já estaria condenado, enquanto que isso é contra a palavra de Deus. Porém, eu estava desviado e cego novamente, não podia discernir espiritualmente, a palavra que é espiritual, e pensei realmente que estava condenado, mas pela minha fé, pelo que eu já tinha pedido ao Senhor no passado, eu busquei ao Senhor e pedi ao Senhor que o Senhor me revelasse na palavra dele o que era realmente aquilo. E eu me entristeci muito, já passei por alguns dias muito mal, mas graças a isso eu busquei ao Senhor, e nessa busca o Senhor realmente voltou a falar comigo, voltou a se revelar para mim, me dar entendimento espiritual. Então eu pude também, junto com os irmãos Avani e Wagner, tirar algumas dúvidas que eu tinha, e comecei a me sentir fortalecendo na presença do Senhor. Então, a partir daí minha vida realmente mudou, voltou novamente, certo? O Senhor começou a me abençoar, eu pude tirar todas as minhas dúvidas. E também se cumpriu minha palavra do filho pródigo, porque nesse momento que eu reconheci, eu pude ver que meu pai tinha condições de me abençoar, tinha condições de me resgatar. Eu levantei minha cabeça, olhei para o céu e tomei a decisão de novamente seguir a Cristo.
E fui. E realmente comecei a buscar o Senhor, então minha vida começou a mudar. E somente aí. E eu vi que esse tempo todo que eu passei desviado por 2 motivos. Primeiro, eu pequei contra o meu Senhor. Na época da provação, eu desobedeci ao Senhor, porque o Senhor colocou uma prova diante de mim, e eu não tive fé suficiente para colocar o meu Senhor acima de todas as coisas. E a segunda é que eu não dava muito valor à minha salvação. Eu dava muito valor à unção, à presença, à graça de estar na presença do Senhor. Mas a minha própria salvação, eu não reconhecia isso como realmente necessário. E hoje não, hoje eu coloco minha salvação, eu busco seriamente a minha salvação, assim como a salvação do meu próximo, e tenho procurado estar na presença do Senhor. Aqui na minha companhia, o trabalho do Senhor tem crescido desde então. Os irmãos têm pregado muito, o Avani, o Wagner e outros irmãos que vêm se converter também pregam. O Senhor tem abençoado muito o trabalho. No início, nós éramos poucos crentes, mas hoje nós já estamos em grande número e o Senhor tem revelado. Hoje nós somos 44. E o Senhor tem revelado que vai fazer uma grande obra na nossa companhia. E eu tenho sentido também no meu coração que o Senhor, a partir da nossa companhia, o Senhor vai fazer uma grande obra na polícia inteira. Essa companhia, quando eu cheguei na polícia, já conhecia a fama dela. Eu cheguei em 92. Mas desde muito antes, essa companhia sempre foi alvo de correção. A companhia era um lugar onde mandavam os policiais de pior procedência. Onde colocavam os policiais de pior procedência. Os policiais vinham para cá, eram aqueles policiais que já estavam no mau comportamento, que tinham se envolvido em crimes, policiais que tinham se envolvido com extorsão, policiais que se envolvido com má conduta na rua, embriaguez. Geralmente todos estavam no mau comportamento, poucos tinham um comportamento bom. E essa companhia, ninguém queria vir para cá, nem comandar, nem ser comandado, ninguém queria vir para cá, porque a companhia, quem era dessa companhia era achado na polícia como um mau policial, ninguém queria vir para cá. Hoje essa companhia ela tem se destacado. Quem chega aqui já encontra outro ambiente, inclusive os próprios irmãos evangélicos que chegam aqui e dizem que se sentem melhor. Eu próprio me sinto melhor. Às vezes eu digo para minha própria esposa, eu prefiro passar mais do meu tempo aqui, eu sinto mais facilidade de buscar o Senhor do que na minha própria casa. É verdade. Então também tem acontecido uma coisa muito interessante aqui na companhia. Alguns policiais que eram taxados pelos comandantes das guarnições de serviço como os policiais problemáticos, e eles se converteram, alguns se converteram, graças a Deus. Se converteram e eles hoje têm um bom testemunho e eles próprios elogiam a obra do Senhor porque eles vislumbram, eles conseguem ver que Deus tem feito maravilha na vida desses policiais e eles próprios têm dado um testemunho e não falta mais o serviço, não dão mais nenhum problema, estão realmente como ovelhas na presença de Deus e na presença dos homens também. Tem alcançado um bom testemunho. Inclusive tem um lado meu problemático, uma série de problemas, problema de família, problema de conduta, problema até no serviço. Eu fui na casa dele no ciclo de oração e foi bênção. O Senhor se revelou, caiu fogo do céu, foi uma bênção realmente na casa dele. Deus tem feito maravilhas. Então a obra tem crescido graças aos irmãos que estão aqui todos os dias buscando o Senhor. Os irmãos procuram se consagrar, orando. Nós fazemos cultos periódicos, mas a palavra não para de ser pregada. Os irmãos sempre pregam. Qualquer pessoa que passa aqui junto do xadrez dos irmãos que estão presos, recebe um pouquinho da palavra de Deus e muitos deles já saem daqui convertidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você vai ver algo que só Deus pode fazer. No meio de um monte de capelões da polícia militar, o pastor Wagner foi chamado para pregar para um grande culto de despedida do Dr. Coutrin, secretário de segurança da polícia do Maranhão. No meio de autoridades, de delegados, ele está aí anunciando a palavra. Como a Bíblia diz, Deus pega o homem do lixo e faz sentar com os príncipes do seu povo. Você é fiel a Deus, então Ele é fiel contigo. Você cumpre a palavra com Ele, Ele cumpre contigo. Então está aí Deus realizando, meu irmão. Tirou aquele homem de lá do meio da penitenciária e coloca agora pregando para você que está aí ouvindo e para o mundo para onde vai ser levado como missionário. Você é um privilegiado, meu irmão, está ouvindo a palavra de Deus. Deus te abençoe, continue com ela. Amém.